Dizem os grandes estudiosos que se você não souber explicar uma coisa complicada para uma criança, você ainda não entendeu aquilo que você está querendo explicar. Isso que a gente estava conversando com as crianças, na teologia é conhecido como os 3 ofícios de Cristo: sacerdote, rei e profeta. Todos os sacerdotes, reis e profetas apontavam para Jesus Cristo. Muito bem. Quero que você prepare o seu coração que hoje, Deus tem reservado para nós uma melancia para engolir. Mas importante, muito importante. Afinal, está na palavra do Senhor. Meus irmãos, antes de eu começar, eu queria contar para vocês uma história. Tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Quando eu estava na escola, eu já era cristão. Eu me converti quando eu era criança. E tinha um rapaz, um suposto amigo meu, que ele gostava de tirar onda com a minha fé. Ele não me humilhava, mas ele ficava fazendo deboche, né? Ele chegava para mim e dizia assim: Daniel, todo pastor é ladrão. Então tu está dizendo que meu pai é ladrão? Meu avô é ladrão? Meu tio é ladrão? Minha família é de ladrão? Porque é uma quadrilha, né? Que tem um pai, um tio, um avô. Teu pai é ladrão, é? Ele fez, teu pai é pastor? Eu fiz, é. Então é ladrão. Está. Aí eu vi que ele não queria conversa, ele queria zombar. Ele disse, tu é crente, é? Eu disse, sou. Aí ele fez, então quer dizer que se eu der na tua face, tu vai ter que me dar a outra. Eu fiz, dá a primeira? Aí ele começou a rir e a conversa não deu para frente. Mas aquilo ficou na minha mente, né? Ele não estava querendo dar em mim, ele estava querendo zombar daquilo que eu acreditava. O apelido desse rapaz era Macaxeira, não tem como levar a sério, né? E eu lembro de uma pessoa que disse assim, pastor, se o cara vier dar na minha cara, eu vou dar outra. A Bíblia não fala mais nada depois, viu? O que acontecer depois eu estou liberado. Ele que me dedua para eu derrubar, porque depois... Meus irmãos, se a gente pegar ensinamentos como a gente tem estudado aqui, né, domingo após domingo, e levar ao pé da letra, a gente sempre corre o risco de sair de um farisaísmo, que era a regra pela regra, um conjunto de leis por um conjunto de leis, e entrar em outro. Quando a gente encara, né, mandamentos ou ensinamentos de Jesus, quando Jesus fala que se a gente apanhar numa face, a gente tem que levar na outra, como ao pé da letra, né? A gente não vai estar entendendo aquilo que Jesus está dizendo e vamos estar novamente voltando ao farisaísmo. Então hoje eu quero dizer a você que, com toda tranquilidade, é um dos ensinos mais difíceis que você vai ouvir dentro do Sermão do Monte. Se você já achou difícil o que você ouviu até aqui, então se prepare, porque hoje ele vai atacar diretamente uma coisa que nós temos que nos custa muito. Jesus vai atacar diretamente o nosso ego, e é algo que nós protegemos de maneira consciente e inconsciente. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 38. Mateus 5, 38 a 42. A palavra de Deus nos diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. Se alguém pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, ó Pai, pela tua força, pela tua graça, Senhor Deus, nessa noite. Porque sabemos, ó Pai, que o nosso coração cria proteções e máscaras para nos fazer acreditar que vivemos um evangelho autêntico, enquanto a tua palavra nos desnuda, ó Pai, e nos coloca perante o teu Filho amado Jesus Cristo e o modelo que ele nos deixa. Senhor Deus, que o teu Santo Espírito abra a nossa mente e o nosso coração para nos aprofundar e nos trazer ainda mais compreensão e maturidade, ó Pai, naquilo que significa, de fato, ser cristão, naquilo que significa o Evangelho, Senhor Deus, no nosso dia a dia. Nós, como seres humanos, ó Pai, pecadores, somos inaptos, ó Pai, para isso. Somos carentes do poder e da manifestação do teu Santo Espírito na nossa vida diariamente para viver o Evangelho. Então, o que eu te peço, ó Pai, com insistência nessa noite, é que o Senhor olhe o coração de cada um, as circunstâncias onde cada um aqui está, ó Pai, vivendo, e que nós possamos trazer alegria para o coração do nosso Senhor e Salvador. É assim que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os que lembram mais, ou estão há menos tempo longe da escola, pode lembrar que essa frase é uma frase que não é exclusiva da Bíblia, né? Olho por olho, dente por dente, está num dos códigos civis mais antigos, né? Que você tem conhecimento na história, que é o Código de Hammurabi Ipsilíteres, né? Está desse jeito, da mesma forma, nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto em outros códigos, né? Essa relação. E essa é uma relação que, de fato, a gente encontra na Bíblia. No Antigo Testamento você encontra vários versículos onde Deus cita na sua lei, olho por olho, dente por dente. E muitas vezes, né, eu sempre digo isso, né, nós estamos a 5.000 anos de distância desse texto. Então é muito difícil, às vezes, numa compreensão moderna, você conseguir vencer 5.000 anos de história, né, para poder compreender a intenção do Senhor quando colocou essa lei. A grande questão é que essa expressão, olho por olho, dente por dente, como nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 21, né, o capítulo seguinte, após os 10 mandamentos, é que ela está dentro do contexto de orientação que Deus deu para os juízes do povo. Deus estava falando aos juízes que fossem julgar os casos de Israel, ele faz, lembre-se da proporcionalidade da lei. É preciso entender que a pena que é dado ao culpado precisa ser proporcional àquilo que foi feito a ele. Olho por olho, dente por dente. E essa perspectiva da proporcionalidade é uma coisa que a gente encontra ou deveria encontrar em qualquer lei, em qualquer lugar, em qualquer época. Né? Imagina se você extremamente ilustrativo, né? Se você comete um delito de roubar uma caneta. Quando você vai, a pena é 3 anos de prisão. Mas se você abusa de uma criança, é 4 meses. Isso é proporcionalidade? Não. Isso é uma lei justa? Também não. E a gente sabe que nesse aspecto de proporcionalidade, nem sempre é fácil ter justiça. Tem hora que a gente acha proporcional, tem hora que a gente não acha proporcional. Porque existem erros que nós cometemos que não tem como ser proporcional. Se o meu filho for abusado, eu tenho direito a quê? A abusar do seu filho? Olho por olho, dente por dente? Não. Então, nem sempre a frase ela está sendo usada ao pé da letra. Como nenhum dos ensinos que Jesus está colocando, ele está dizendo assim, olha, vocês estão levando ao pé da letra e não é assim que funciona. O contexto que eu dei, olho por olho, dente por dente, é no contexto judicial. É interessante que se você pegar lá Êxodo capítulo 21, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Êxodo capítulo 21, que está citando esse texto, vê que coisa interessante. Êxodo 21, a partir do 24, diz o seguinte: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura.
Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. Se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Oi, deu errado alguma coisa aqui, não foi? Oi, se o dente do escravo foi quebrado, qual era o direito dele? Quebrar o escravo, o dente. Vem cá, agora eu vou quebrar seu dente. Se o olho do escravo foi cegado, agora eu vou cegar o seu. Não. Você vê que logo após a citação de olho por olho, dente por dente, ele começa, num caso, e faz, olha, o que você fez com ele foi contra sério, então ele tem direito a um benefício tão sério. Você perdeu o escravo. O escravo agora é livre. Uma coisa que nunca, entre aspas, nunca poderia acontecer com ele, né? Agora ele estava livre. Isso era uma forma de dois aspectos. Primeiro, de fazer o senhor de escravos entender que disse, olha, tu não pode tratar de qualquer jeito, não. Ele é ser humano, ele faz parte do meu povo. Você precisa tratar ele com dignidade. Se você começar a pegar pesado com ele, ele sofrer dano, ele vai ser liberto, você vai ter prejuízos. A segunda coisa que a lei colocava é que a lei era uma limitação do justiceiro, daquele que buscava fazer justiça a um dano perdido. Um cara foi lá, entrou na minha casa no meio da minha noite e matou a minha mulher. Vamos estar logo um negócio sério. O cara fica revoltado, volta para 5.000 anos atrás, tá? O cara fica revoltado, o que é que ele quer fazer? Matar a mulher do outro? Ele quer matar todo mundo. É ou não é? Eu vou matar a mulher, eu vou matar o filho, eu vou matar o pai, eu vou matar a mãe. Por quê? Porque quando nós sofremos uma perda, a gente sofre tanto com ela, que não importa quanta dor a gente inflige no outro, a gente sempre acha que a gente está sofrendo mais. Resultado, essa vingança ela é sempre descabida, desproporcional. Então, num tempo bárbaro, onde a lei estava sendo colocada, né, no povo do deserto, o que Deus está fazendo é colocar um freio naquilo que acontecia. Deus está trazendo um povo para uma perspectiva mais justa, mais centralizada na palavra mesmo, em meio ao pecado. E é por essas e outras que a Bíblia fala com todas as letras. Como nós temos um conceito equivocado de justiça, a Bíblia nos chama para colocar a vingança sobre o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz que a vingança pertence ao Senhor. Quando eu executo vingança com as minhas próprias mãos, eu estou me apoderando de uma coisa que não é minha. Deus diz que a vingança é dele. É estranho pensar isso, né? Deus é amor. A gente desassocia que a vingança ela está associada à justiça. Quando eu falo sobre vingança, nesse contexto bíblico, ele fala, Deus fará justiça ao mal que está sendo feito contra você. Por quê? Porque prioritariamente esse mal está sendo feito contra Deus. Todo o pecado que é cometido nesse mundo, acima de tudo, é um mal contra Deus. E Deus olha e julgará cada um. E Ele sabe a medida. Nesse mundo ou no próximo. Não adianta a gente achar que a justiça de Deus só é satisfeita se eu ver a pessoa pagando pelo mal que ele fez nesse mundo, né? Tem hora que sim, tem hora que não. Tem hora que Deus faz, quando ele chegar aqui eu resolvo com ele. Você acha que é melhor ou pior? Você prefere Deus julgando você temporariamente ou eternamente? Bom, o que é que os fariseus estavam fazendo? Os fariseus estavam tirando essa regra da esfera jurídica e colocando nos relacionamentos. Eles estavam transformando o relacionamento numa perspectiva única e completamente de troca. Eu só dou para você o que você dá para mim. O mal que você faz para mim, eu tenho direito de fazer contra você. Eles tiram a esfera jurídica e transformam
para os relacionamentos, e a grande verdade é que se a gente faz isso com os relacionamentos, a gente acaba implementando dentro dos nossos relacionamentos uma perspectiva jurídica, farisaica, de troca, contrária àquilo que a palavra de Deus nos pede. O que Jesus está falando aqui, o foco desse texto, são ofensas que são colocadas contra nós, pessoalmente falando. O tapa é dado na minha cara. A túnica que é roubada é a minha túnica. A carga que eu preciso carregar, sou eu que estou precisando carregar. Então Jesus aqui está falando como nós devemos proceder quando dentro das esferas do relacionamento, da fé que nós dizemos carregar, nós devemos reagir quando o nosso ego for humilhado, seja psicologicamente, materialmente ou da nossa liberdade. Muito bem. E eu quero começar trabalhando com essa primeira colocação de Jesus, que é se alguém levar um tapa na cara, né, que eu já tive nessa situação. Então, eu queria agora fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma ilustração, deixa eu ver. Vem cá, Pedrinho, por favor. É você mesmo. Pedrinho. Não, Breno, vem cá, Breno. Não, mas quem vai dar é tu, pô, vem cá. Vem cá, Breno, vem cá. Gostou? Tua chance, viu? Chance única. Você é canhoto? Você é canhoto? Sério, então? Tu é canhoto? Então pronto, inverteu, se ferrasse. Vai aqui na frente, tem que ficar aqui na frente. Não, só em pé mesmo. Veja, o texto bíblico, a nova tradução da linguagem hoje, não deixa transparecer um detalhe importante, porque ele diz assim, se alguém lhe der uma tapa na face direita, certo? Sabendo que Breno não é canhoto, como é que você dá uma tapa na face direita dele? Não. A mão que você usa nessa, deu uma tapa na face direita dele. Se a pessoa quiser dar uma tapa, não tem como dar uma tapa assim, né? Então, a tapa que a Bíblia está se referindo é uma tapa assim. Simples, né? Muito obrigado, viu? Não foi dessa vez, viu? A tapa que você dá com as costas da mão é uma tapa de eu bater em você? Não, é uma tapa de humilhação. Então, a primeira coisa que você precisa entender do texto é que o texto não está falando de autodefesa. O texto está falando quando alguém quiser humilhar você. É interessante que a gente não tem essa compreensão, né? Antigamente você pega na época, né, dos reis, rainhas, né? A pessoa pegava uma luva, né? Dava, né? Tem nos filmes, né? E dá uma tapa na cara da pessoa. Mas naquela época, uma luva de pelica, né? Eu ia me sentir muito humilhado com isso. Mas é interessante que naquela época, no governo romano, se você sofresse uma tapa dessa, a punição da justiça podia custar um salário de 1 ano de um homem. Já pensou? Tu ganha o salário de 1 ano de um homem, que levou um tapa na cara? Porque ele considerava uma ofensa tão grande que valia o salário de 1 ano. E o que é que Jesus está dizendo? Se alguém quiser lhe humilhar desta forma, ofereça outra face. Jesus está dizendo que você não deve estar preocupado em superproteger a sua moral, quem você é. Jesus começa a dizer que o nosso valor, ele não está encontrado, ele não está incutido na nossa defesa ou na nossa história, ou no como as pessoas nos tratam. O nosso valor, ele está encontrado dentro da pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque no fundo a gente não vale nada. A gente só vale alguma coisa porque foi Deus que nos criou e nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que é que você tem que é seu?
O que é que você tem que você pode se orgulhar, colocar no pé e deixar fazer? Isso aqui fui eu. Eu lembro uma vez que eu estava me orgulhando de quem eu era. Rapaz, eu virei um cara bom. Aí Deus faz, você virou um cara bom? Quem foi que colocou todos os homens que ajudaram você a ser quem você é? Quem foi que separou cada momento da sua vida, da sua criação, da sua caminhada, para transformar você em quem você é? Quem foi que nos momentos que você queria desabar, entrar em crise, sair do meu caminho, fui eu que lhe protegi? Quem foi? De quem é o mérito? É meu? É do Senhor. Jesus começa a nos ensinar que o nosso valor não está em como os outros nos tratam. O mundo vai chamar isso de ser besta. Deixar-se ser humilhado por conta da nossa crença no nosso Deus é você ser besta. Agora, pastor, por que eu vou permitir que isso aconteça? O que é que eu estou transmitindo do Evangelho quando isso aconteça? É porque é isso que a gente faz com Deus todo dia. Nós estamos dando na face direita do nosso Deus todos os dias com os nossos pecados. Nós humilhamos o nosso Deus todos os dias com os nossos pecados, prometemos a Ele que nós não vamos pecar, e nós fazemos o quê? Pecamos de novo, e Ele nos trata como? Com graça, perdoando, como se estivesse dizendo assim, meu filho, eu lhe amo, e a gente vai lá e dá na outra face. Aquilo que Deus nos pede para fazer está alicerçado naquilo que nós recebemos do nosso Deus. Ele fala, da mesma forma como eu faço com você, é necessário que você faça com o próximo. Senão, quando você for falar de mim para eles, eles não vão entender. Como é que eles vão entender de um Deus que ama os inimigos, que tem misericórdia e os perdoa, se você revida todos os seus inimigos? Se você humilha todos os seus inimigos? Para vir a Cristo, para caminhar com Cristo, a gente trabalhou isso, o Sermão do Monte é um manual daquele que quer caminhar junto com Cristo. Você precisa compreender a essência do Evangelho. Se nós não estamos apegados à essência do Evangelho, que nós somos perdoados da nossa malignidade, e que nós precisamos estar cheio disso para poder dar aos outros que nos tratam mal, é porque há uma falha na sua conexão e vivência do Evangelho. A história conta de um bom lutador de boxe do século XVIII chamado Billy Bray, um inglês. Ele era um exímio lutador e ele se encontrou com Cristo. E aí ele encontrou um homem que já havia lutado com ele, e aquele homem com mágoa chegou para ele e deu um soco na cara dele. E disse, você agora é crente, né? Você não pode revidar. Ele fez, você tem toda a razão. Você quer a outra face? O meu Jesus me amou, mesmo eu sendo mal com Ele. Ele me perdoou da mesma forma que eu preciso agir bem com você. Aquele homem não teve coragem de dar a segunda vez. E ele ficou pensando, refletindo na atitude de Billy. E esse homem que tinha dado na cara dele, acabou se convertendo. Imagine você ter toda a potência física de poder devolver, mas a sua convicção do seu amor de Jesus por você faz, não, isso não sou eu. Eu quero ser a semelhança de Cristo Jesus. O que Jesus está querendo dizer aqui é que a honra de Cristo precisa importar para nós mais do que a nossa imagem. Eu já citei essa frase, eu gosto muito dela, vou repetir. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: quando falarem mal de você, não se preocupe não. Você é pior do que o que eles dizem. Ou então você não se conhece.
Eu gosto quando as pessoas chegam assim para mim e falam: pastor, o senhor é muito santo. Para você é fácil, você não vê a luta do meu coração? A gente analisa, né, o externo e não percebe. Para todos nós há uma luta acontecendo no coração. Então a primeira morte do nosso ego que precisa acontecer é a morte por humilhação, e ela vai ocorrer. Posso até dizer que para alguns vai acontecer essa semana. Alguém vai querer lhe humilhar e você vai se lembrar: eita, é agora. Deus está me chamando para colocar em prática aquilo que eu ouvi domingo. E não é fácil, porque a sua carne vem com tudo querendo satisfazer a vontade dela. E Jesus fala: não é assim que você me representa. A segunda morte que precisa acontecer no nosso ego está aqui quando ele fala: se alguém processar você para tomar a sua túnica, desde que ele leve também a sua capa. Foi bem. É interessante que, de acordo com a lei judaica, ninguém podia tirar a capa de um homem. Se você tivesse devendo dinheiro, você podia dar a capa para aquela pessoa, mas a outra era obrigada, no final do dia, a devolver a capa. Porque a capa servia como várias coisas, como mochila, como cobertor, como várias coisas. Então a Bíblia não deixava você levar uma capa. Ele está falando: se alguém levar a túnica, faça o quê? Dê a capa. A túnica as pessoas podiam ter mais de uma, mas a capa, ele só tinha uma. É igual lá em casa, né? Paletó tem quantos? Um só. Camisa tem várias, mas só tem um paletó. E Jesus fala: quando a gente sofrer uma injúria, dificilmente alguém vai entrar em juízo. Aqui que Jesus está falando. Imagina você entrar num juiz, dar uma ação, né? Protocolar uma coisa contra alguém. Eu quero a túnica dele. Ninguém. É um assunto muito pequeno para se colocar um juiz, para colocar sobre isso. E o que Jesus está dizendo é assim: olha, se toda a nossa relação se basear no direito, você vai ter perdido a sua causa. Quando eu me apego às minhas posses de uma forma que eu não posso perder nem um palito que eu possuo, sem entender que há muito mais para nós prometido em Cristo Jesus. Que tudo que eu tenho no fundo não é meu. Na verdade, quando nós nos apegamos a essas injustiças materiais, como se nós tivéssemos que ganhar todas as causas, é porque nós estamos idolatrando as coisas, ao invés de idolatrar o nosso Deus que nos dá as coisas. E por fim, a outra injúria que a gente poderia sofrer, era uma situação muito comum naquela época, é que o Império Romano, por estar subjugando praticamente, né, a maior parte do mundo conhecido da época, é que os soldados podiam forçar você a caminhar 1 quilômetro carregando alguma coisa que eles quisessem. Para quem não lembra, né, quando Jesus estava carregando a cruz, eles pegaram e mandaram: tu vai carregar a cruz. E Simão Cirineu, né, ele carregou a cruz. Por quê? Porque era lei romana. Ele era obrigado a fazer isso. Só que a lei também determinava que o máximo que ele podia pedir era 1 quilômetro. Então o soldado podia fazer: tá bom, tu já carregou 1 quilômetro, agora vai tu, vem cá. E aí continuava a caminhada de 1 quilômetro em 1 quilômetro, forçando as pessoas a carregarem. Então o que acontece? Nessas duas situações nós sofremos as injustiças e nós tendemos a brigar e a gritar pelos nossos direitos. Não porque nós zelamos pela justiça, mas porque nós fomos lesados. Entenda que o texto está dizendo, não é que você não brigue pela justiça. O texto está tratando quando nós elevamos ao alto, né, ao cume, essa ideia de que eu não posso ser lesado em nenhum aspecto. Quando nós não levamos a ferro e fogo as causas que são colocadas contra nós, nós somos levados a confiar no juiz que está acima de todas as coisas. Quando eu for obrigado a carregar 1 milha, quem é que vai ver eu carregando 2 milhas? É o meu Senhor.
quando eu for obrigado a pagar por uma coisa injusta, que a outra pessoa acha que é justa, ou pelo menos finge que sabe, o meu Deus vai estar vendo eu fazendo aquilo por amor a Ele. E meus irmãos, quando a Bíblia coloca sobre esses termos, aqui nós estamos enxergando a mais clara anúncio do Evangelho. Porque Jesus Cristo abandonou a glória, foi insultado, humilhado, tudo isso para amar ao Pai e amar a nós. Por que a gente vai esperar algo diferente? Nós somos chamados para levar essa graça, para vivê-la, para encarnar a mensagem. Não adianta a gente pregar o Evangelho de Jesus Cristo e na hora de encarnar, fala, não, ninguém mexe comigo não, pisou na minha unha, eu vou para cima. Enquanto o nosso Senhor sofreu por amor a Deus, por amor a nós. Precisamos ter uma visão mais ampla. Temos em Cristo prometido maravilhas eternas, bens eternos. Por que eu vou ficar batalhando, gastando meu tempo, gastando minha energia demais com coisas desse mundo? Você imagina o que era para um soldado, ele pedir para você carregar uma milha, você ia lá, carregava e dizia assim, pronto, terminou, ele disse, não, eu vou carregar mais uma. Por que você vai carregar mais uma? Disse, não, porque meu Senhor manda eu carregar duas. Quem é seu Senhor? Jesus Cristo. Eu não obedeço a Roma, eu obedeço a Jesus Cristo. Existe uma história de uma filha de um missionário em que ela foi presa por causa da sua fé. E ela cumpriu a pena dentro da prisão e finalmente chegou o momento dela sair da prisão. Quando os guardas foram buscar, para dizer, sua pena terminou, você está livre. Ela faz, eu não vou sair. Como assim? Deus tem me usado aqui dentro e eu não vou sair para deixar de fazer o trabalho de Deus aqui dentro da cadeia. Quando nós formos humilhados, esmagados, nós precisamos da vivacidade da obra de Cristo no nosso coração, para a gente conseguir agir como Ele agiu. Abdicando dos nossos bens, abdicando da nossa honra, abdicando da nossa liberdade. Tudo isso porque nós entendemos que nada aqui é eterno, a não ser aquilo que nós fazemos para o eterno. Meus irmãos, eu preciso que você compreenda que nós não somos habilitados para fazer o que está sendo dito aqui. Nós precisamos da obra do Espírito Santo nos moldando à imagem de Jesus. Conseguir fazer isso não tem a ver com mais dedicação ou com a consciência pesada. Conseguir fazer isso aqui, conseguir vivenciar isso de verdade, tem a ver com dizer assim, Senhor Deus, eu não consigo. Eu necessito de uma graça especial do teu coração, vinda de ti, para que eu não me vingue, para que eu não retalie, e ainda acima de tudo, para que eu ame aquele que me odeia. Tem um videozinho na internet, que é real, que é de uma história real, que fala de, eu não sei quantos já viram, né, de um psicopata americano, que ele matou várias mulheres. E chega o dia do julgamento dele, e vários familiares, né, das mulheres que foram mortas, vão lá, e aquele julgamento com júri, né, muita gente envolvida, e as mulheres vão lá, e os parentes vão soltar toda a raiva contra ele, dizendo que o odeia, que queria que ele morresse, que ele fosse esquartejado, aquela coisa toda. E aí chega um senhor,
forte, a barba branca. E ele disse assim: eu queria dizer que você tornou a minha vida muito difícil, porque você matou a minha filha. Mas a parte mais difícil é que o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele me pede para perdoar os meus inimigos. E eu quero lhe dizer hoje, aqui diante desse tribunal, que eu lhe perdoo. Diante de toda a raiva que foi colocada sobre aquele homem, ele permaneceu indiferente. Mas quando ele ouve essas palavras daquele pai que havia perdido a sua filha por conta da violência daquele homem, ele começa a chorar. Jesus Cristo nos ensina que a sua graça é muito mais poderosa do que a nossa raiva. É a vivacidade desse evangelho no nosso dia a dia que vai levar os homens naturais à curiosidade. A gente teve uma reunião aqui essa semana e o presbítero Zé Carlos trouxe uma frase muito legal. Que ele disse assim: nós somos a Bíblia do mundo. O mundo não lê a Bíblia. Ele lê a gente. Então nós precisamos levar a mensagem do Evangelho da maneira mais transparente possível. E o que é interessante de Jesus Cristo é que ele fala sobre o tapa, ele fala sobre a túnica, ele fala sobre a milha, aí no finalzinho ele fala: se alguém pedir a você alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Na morte do egoísmo, não basta apenas não fazer questão, é necessário também dar. É necessário se desapegar ao ponto não apenas de poupar, mas de dar. A Bíblia sempre coloca assim, né? Aquele que roubava, não roube mais e trabalhe para ajudar o pobre. O oposto de roubar não é não roubar, é ajudar. De um você está tomando coisa, o oposto é dar coisas. Jesus fala disso: olha, se desapegue, dê, empreste, pare de ajudar só quando você ganha algo em troca. Entenda uma coisa, precisamos ser sábios. Se eu levar isso aqui ao pé da letra, não fica nada lá em casa. É ou não é? O que Jesus está dizendo é: tenha um coração atento nas necessidades dos outros. Ao invés de você estar atento na posse das suas coisas, tenha um coração atento nas necessidades dos outros. Seja solícito para ajudar. Tome a iniciativa de ajudá-lo. Porque nós precisamos ser sábios. A minha ajuda, na verdade, pode ser a manutenção do vício de alguém. Então nós precisamos ser sábios. Então, por isso, nós precisamos nos certificar de ajudar causas dignas, e para isso é preciso muita prudência. Meus irmãos, é maravilhoso estar livre de ter, semear e colher o amor. Estarmos livres para poder vivenciar esse amor. Agora isso tem um preço. É a morte do seu egoísmo. Eu gosto de uma frase de Lutero, hoje está cheio de frases, né? Eu gosto de uma frase de Lutero que diz assim: eu pensei que o meu homem pecador tinha morrido no batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. Fazer morrer a velha natureza é uma ação diária e constante. O tempo todo ele vai querer se sobressair, chegar na frente e fazer você ser ele. A Bíblia fala com todas as letras, né? Faça morrer os maus desejos que existem em você e seja conforme Jesus Cristo. Meus irmãos, mais do que leis, mais do que certo ou errado, mais do que um moralismo frio,
O que Jesus nos convida é para guiar o nosso caminho pelo sacrifício da cruz. A cruz. Por isso que você vai encontrar com muita frequência dentro de uma igreja o símbolo da cruz. Jesus disse: ninguém que estiver disposto a carregar a minha cruz está pronto a me seguir. Carregar a cruz significa abdicar dos seus desejos em prol da vontade do Pai. Eu não sei em que momento, de que forma Deus vai requerer de cada um de vocês a vivência do que nós estamos conversando hoje. Mas eu quero dizer a você que se você ainda não conhece o Evangelho, eu tenho certeza que o que você está ouvindo aqui hoje é absurdo. Mas essa é a realidade. O Evangelho é absurdo. É um amor que a gente não consegue conter, não consegue entender por que nós amamos, somos amados por Deus, a tal ponto de o Filho dele vir por nós morrer na cruz. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te louvamos, ó Pai, por Jesus Cristo. Se hoje nós podemos estar seguros de que nós somos filhos amados, perdoados, devemos isso à obra, ao sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz. Celebramos, ó Pai, adoramos a esse Deus maravilhoso que nós lemos e relemos na Tua Palavra todos os dias. Senhor Deus, como a nossa carne é fraca para cumprir esse desafio tremendo que o Senhor deixou para nós hoje à noite. Precisamos reconhecer, ó Pai, que dependemos do Teu Santo Espírito para ter força para cumprir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos pede. Nos capacita a ir além das nossas capacidades, a ir além dos nossos limites, Senhor Deus. Que nós possamos ser instrumentos Teus para levar da Tua graça, e que isso seja, ó Pai, através do sofrimento, porque é através do sofrimento, Senhor Deus, que a Tua palavra é pregada com fidelidade, onde a mensagem é compreendida, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a amar aqueles que nos odeiam, ó Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a amar aqueles que acham que os direitos deles estão acima dos nossos, para que assim nós possamos transmitir desse amor maravilhoso que o Senhor tem dado a nós todos os dias. Por isso que eu te peço, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.